Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, neste segundo dia do segundo mês do ano. Um ponto curioso do calendário: cedo demais para cobrar resultados, tarde demais para dizer que o ano ainda nem começou. De qualquer forma, todo mundo anda preocupado com o que vem por aí. A situação está tão feia, mas tão feia, que a turma que baixa a ebó está usando caldo quinor, porque até a galinha está pela hora da morte. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo se inscrever. Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Durante o fim de semana, explodiu como uma bomba nuclear nas redes sociais o vídeo do piloto de jatos particulares Mauro Matosinho, com 15 anos de experiência, que trabalhava para figuras do submundo conhecidas como Primo e Beto Louco, e que resolveu abrir o bico revelando os intestinos da bandidagem oficial do Fazendão, em especial as ligações dessa dupla com o Bubina, o amigo do amigo de meu pai, e diversos políticos. Confira. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião,
É o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então, se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija a investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Enquanto isso, no fazendão da Presepada Infinita, o Space Liberdade informa que o Ministério Público Militar deve pedir a expulsão de Jair Highlander Bolsonaro das fileiras do Exército nesta semana. O Space Liberdade informa ainda que, em uma ação aqui nos Estados Unidos, a empresa do presidente Donald Trump associou o satânico psicopata golpista ao escândalo do Bando Master. Veja só. Jacques Wagner, Rui Costa, Augusto Lima, Jerônimo Rodrigues, família Alencar e o caso do Banco Master na Bahia. Esse é o mini-doc do Master na Bahia e aqui você vai entender duas coisas. Primeiro, como um banco que surgiu do nada cresceu mais de 11.000% em 2 anos. Segundo, porque a Bahia foi o estado central da estruturação do Master e qual o envolvimento dos caciques políticos do PT e seus aliados nesse caso. A engrenagem sendo montada. Tudo começou em 2018, na gestão do ex-governador da Bahia e ministro do governo Lula, Rui Costa, que fez uma manobra inédita para um petista, que possivelmente você vai estranhar. Rui resolveu privatizar a Cesta do Povo pela bagatela de 81 milhões de reais e entregar na mão de Augusto Lima, que disso tornou-se o Cred Sexta. Mesmo cara que lá na frente ia ser a base de estruturação para todo o processo de Daniel Vorcaro. Empresário, economista, baiano, atuou como sócio de Vorcaro e foi CEO do Banco Master, criando o seu maior produto, que é denunciado até hoje por supostamente lesar milhares de servidores públicos na Bahia, a mina de ouro. O produto milagroso, que é o maior truque financeiro que eu já vi, simplesmente um cartão de crédito consignado que desconta direto da folha dos servidores, com juros absurdos, com mais de 100% ao ano em alguns casos, fazendo muito dinheiro pro Master, e não para por aí. Denúncias explodem, vários servidores começam a perceber que o salário vinha menor, alegando supostos golpes, cartões sendo emitidos sem serem solicitados, descontos ilegais, compras fantasmas, e o pior, ninguém sabia explicar. Rastro político. Essa é a fase mais simples e mais reveladora ao mesmo tempo. Tudo começou em 2018 com o grande articulador Jacques Wagner, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico da época e construiu as discussões para a reforma administrativa que Rui Costa fez. Depois, Rui vendeu a mina de ouro para Lima e firmou a parceria com o governo da Bahia, com o Cred Sexta. Enquanto isso, um poderoso jogador corria por fora. Otto Alencar teve seu filho indicado para Desembahia, justamente o órgão de fomento que injeta dinheiro nas empresas que esses mesmos servidores que disseram que foram lesados pelo Cred Sexta faziam as compras. Será que isso foi uma coincidência? Lima, de um lado, dominando o consumo do servidor, e Otto, do outro lado, injetando dinheiro nas empresas onde esses servidores frequentam. Jerônimo Rodrigues, o atual governador da Bahia, mesmo com diversas denúncias de servidores, deu continuidade aos contratos e à relação institucional com o grupo que comprou a rede e opera o Cred Sexta. A validar tudo isso, os prefeitos parceiros da cúpula petista corriam às suas cidades para divulgar esse cartão. A blindagem e a cartada final de Lula. Duas movimentações feitas pelo presidente blindaram a cúpula da Bahia. Primeiro, o aparelhamento do órgão de controle que poderia fiscalizar isso tudo, o Tribunal de Contas da Bahia. A finalizar, Lula dá cartada final que comprova de uma vez por todas a preocupação do PT com o caso do Master na Bahia. Wellington César Lima, formado na Federal da Bahia, ex-advogado-geral da Petrobras, que assumiu no lugar de Lewandowski. Um freio político claro em quem tem o controle da Polícia Federal. Com esse movimento, o presidente da República conseguiu blindar o PT da Bahia. E agora vai ser mais difícil responsabilizar os verdadeiros culpados pelo caso do Master se isso não for divulgado. Eu conto com você para divulgar ao máximo esse vídeo, a gente espalhar essa denúncia pelo Brasil e mostrar a blindagem política que Lula fez na Bahia para evitar cair com o caso do Banco Master. Uma outra encrenca que viraliza na internet envolve o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai do atual governador paranaense Ratinho Júnior, e o economista Gabriel Bertolucci. Veja só em que pé está esse arranca-rabo. O Ratinho me processou e já começou perdendo. O senhor Carlos Massa pediu para a justiça retirar 3 vídeos meus do ar. E a juíza disse que não. A melhor forma que a gente teria para resolver isso, Ratinho, seria de forma transparente. Igual 2 homens, no fio do bigode. Se o senhor tivesse coragem, a gente iria numa rádio sua e um podcast ao vivo. E se o senhor conseguisse provar que o que eu digo aqui é mentira, eu mesmo gravaria um vídeo pedindo desculpas, apagaria o meu perfil e sumiria da internet. Mas não, o senhor preferiu tentar me calar, porque não quer que o povo saiba que o seu filho era sócio da família do Toffoli nos resorts, para não
papel tá reconhecido firma. O que mais que o senhor quer que o povo não saiba? Que o filho do senhor, o governador, vendeu o terminal do Porto de Paranaguá para um fundo de investimento muito esquisito, supostamente ligado ao PCC, e que foi por esse terminal que veio o metanol utilizado para adulterar as bebidas, os combustíveis, que morreu um punhado de gente. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal. Que o Rafael Gineste, empresário e membro do PCC, doou dinheiro pro diretório estadual do partido do seu filho. E quem que manda no diretório? Quem que é o presidente do diretório? O próprio governador. Que o senhor, Ratinho, no seu programa, divulga o Credit Sexta, que é o principal produto financeiro do Banco Master. E tá cheio de denúncia de servidores dizendo que estão tendo descontos fraudulentos, igual acontecia no INSS. Quando eu era menor, eu acompanhava o DNA no seu programa. E agora eu vou fazer questão de mostrar o seu DNA político para todo mundo. Porque o senhor não é filho da direita. O senhor é filho do Centrão. Porque quando precisou colar no Lula para ganhar voto pro seu filho, assim o senhor fez. Por isso, peço que você vote em Ratinho Júnior, que é realmente um defensor do povo. Tem o apoio do meu amigo presidente Lula e sempre votou a favor dos projetos sociais da presidente Dilma. E quem quiser me ajudar, é só seguir aqui o meu perfil. Ratinho, vai ser um prazer te ver no tribunal. O meu nome é Gabriel Bertolucci. Agora, veja só a bandidagem internacional mancomunada com o atual integrante do Planalto, quem quer que seja ele. A revista Oeste informa que o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no poder há 31 anos, ofereceu ajuda ao vigarista cachaceiro para que as eleições de 2026 ocorram em um ambiente pacífico e tranquilo. Que ajuda seria essa, hein? E, em meio a tudo isso, a Gazeta Brasil traz a notícia de que o covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes retomou os trabalhos hoje sob pressão do calendário curto e do clima eleitoral. Depois de 40 dias de recesso, o ano legislativo promete ser intenso, embora breve. Em 2026, a tradicional redução do ritmo parlamentar em anos eleitorais será agravada por feriados nacionais e pela realização da Copa do Mundo, o que vai forçar os líderes a concentrar as principais decisões ainda no primeiro semestre. Segundo a Gazeta Brasil, o desgoverno Petralha de ocupação encara este reinício como um teste de fogo para a base aliada. A prioridade na Câmara dos Deputados é a aprovação de medidas provisórias urgentes, com destaque para o programa eleitoreiro Gás do Povo, que prevê a distribuição gratuita de botijões de GLP para famílias de baixa renda. E se o calendário é curto e se o clima eleitoral é agitado, os dependentes dos serviços prestados pelo INSS que se lasquem. Segundo o Space Liberdade, a fila do INSS com o descondenado de 9 dedos bateu recorde e tem agora quase 3 milhões de pessoas. O Space Liberdade informa que o presidente Donald Trump anunciou um acordo comercial com a Índia. Segundo a notícia, a Índia concorda em reduzir as tarifas sobre os Estados Unidos para 0% e deixará de comprar o petróleo russo. Os Estados Unidos reduzirão as tarifas de 25% para 18%. A Índia também se compromete a comprar petróleo norte-americano. Este segmento do CL News se concentra num vídeo de utilidade pública que é, ao mesmo tempo, um desabafo da mãe de uma menininha portadora de deficiência, a Tetel, e um pedido de mais civilidade por parte dos motoristas que atualmente não parecem se preocupar em estacionar irregularmente nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Veja só o que essa mãe tem a dizer. Oi, gente, encontrar uma vaga de pessoa com deficiência desocupada é um trem tão raro que hoje eu vou fazer até um vídeo para celebrar e mostrar o porquê da necessidade, né, Tetel? Que cara que a gente faz para quem não respeita vaga PCD? Tenha dó, tomem vergonha na cara de vocês, senhores motoristas. Aqui, ó, vou mostrar. Ó o porquê, olha. Olha tudo que eu tenho que abrir, ó.
Mais uma. Quando vocês virem, então, um carro PCD com esse adesivo aqui, não cola atrás, não? Porque a gente precisa desse espaço. Agora mais uma etapa, ó. Chegar com a cadeirinha lá pertinho, para, freia, que senão o Theo rola, né, Theo? Ó, abre aqui, puxa o gancho aqui dentro. Ai, a câmera até fica mais desligada, de tanto que é o rolê, ó. Ó o rolê de uma mãe, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O gancho que eu peguei lá dentro, vem aqui, ó. Olha, agora que eu coloquei todo o gancho na cadeirinha do Theo e tô usando o espaço na vaga PCD inteira, por isso que as vagas são maiores, a vaga é grande, não é para você, nobre, dono de carrão, ocupar, não. É para quem precisa, ó. A gente coloca o menininho lá dentro, ó. Freia aqui. Freia aqui. Deu para entender, gente, que vaga PCD é para pessoas com deficiência, pessoas extremamente especiais, que no caso não são vocês, nem por 5 minutinhos, né, Theo? E não é por nada não, mas ao mesmo tempo, se você tiver uma chance, agradeça a Deus, se for o caso, por não ter um parente que obrigue você a suportar um sofrimento diário desses, que vai ser enfrentado até o fim da sua vida, uma rotina pesada como a dessa mãe abnegada e amorosa que se dispôs a gravar esse vídeo. Grande maçã, reunindo duas figuras infames da atualidade norte-americana. Segundo as notícias, as chances de Jeffrey Epstein ser o pai biológico do prefeitinho comunista Zoran Mamdani são bem maiores do que se imagina. A mãe dele, Myra, era uma cineasta proeminente em Nova York nos anos 80 e circulava nos mesmos círculos que o estuprador de menores Jeffrey Epstein. Ela produziu um documentário perturbador chamado Children of a Desired Sex, ou Crianças de um Sexo Desejado, em 1987, só alguns anos antes de Zoran Mamdani nascer. Acredite se quiser, mas a mãe do prefeitinho comunista de Nova York foi casada com um sujeito chamado Mitch Epstein, de 1981 até por volta de 1989. A expressão por volta é bem interessante porque é exatamente isso que está escrito na página dela, que contém os detalhes do perfil dela. Parece que ela está mentindo sobre o ano real. Ela conheceu o segundo marido, o acadêmico Mahmoud Mamdani, em 1989, durante uma pesquisa de filme em Uganda. Se casou com ele em 1991, e aí Zoran Mamdani nasceu em outubro de 1991, em Kampala, Uganda. Segundo as especulações, a probabilidade de ele ter sido concebido dentro do casamento é bem pequena, com base nessa linha do tempo. Myra e Mitch Epstein supostamente não tiveram filhos juntos, apesar de terem ficado casados por volta de 8 anos. Considerando que Jeffrey Epstein e Mitch Epstein, que dizem não ter parentesco, têm origens bem parecidas e ainda por cima se parecem fisicamente, dá para dizer que ela tinha preferência por um tipo bem definido. Com a provável sobreposição do primeiro casamento dela com o encontro com Mahmoud, provavelmente ela também não era nenhuma estranha a traições. Graças ao recente vazamento de arquivos, agora sabemos que Myra e Jeffrey tiveram pelo menos algum tipo de relacionamento nos anos 2000. Ela foi citada em um e-mail de 2009 da publicista Peggy Siegel para Jeffrey Epstein sobre uma festinha na casa de Ghislaine Maxwell, em Nova York, depois de uma exibição do filme dela. Como os dois se conheciam? Provavelmente porque eram amigos ou algo mais há muito tempo. Myra começou com documentários de baixo orçamento nos anos 80, fundou a Myra Bai Films em 1989 e estourou com Monsoon Wedding em 2001,
que faturou mais de 30 milhões de dólares mundialmente. O patrimônio dela hoje é calculado entre 5 milhões e 22 milhões de dólares, construído rápido com sucessos independentes, bolsas e trabalhos em Hollywood. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Será que as conexões como a rede de Jeffrey Epstein ajudaram com financiamento e abriram portas para ela nos anos 90? Se o único filho dela, Zohran Mamdani, for de fato o filho biológico de Jeffrey Epstein, isso explicaria muita coisa, né? E é a tal coisa, com esse novo prefeitinho comunista de mentalidade paulo freireana e QI 83, os eleitores nova-iorquinos estão vivendo o sonho. Você quase consegue sentir o fedor desse vídeo gravado no Distrito Financeiro logo atrás de Wall Street. E passando de um escândalo para outro, envolvendo a mesma laia, o CL News registra apenas as manchetes postadas no portal Conservatism and Elegance, da Tracy Smith, porque o conteúdo é repugnante demais. No primeiro deles, um e-mail chocante sobre o suicídio de Jeffrey Epstein foi descoberto, enviado no mesmo dia da morte dele. Há alegações de que a morte dele estaria ligada a problemas no México e que não teria sido suicídio. Um relatório do FBI também foi divulgado afirmando que 2 agentes foram mortos em uma tentativa de investigar o tráfico de crianças de Jeffrey Epstein no México. Logo em seguida, a informação de que o ator e cineasta Woody Allen, que aparece em diversos arquivos sobre Jeffrey Epstein, abusou da própria enteada quando ela era criança. A ex-esposa dele, a atriz Mia Farrow, vazou uma gravação dramática onde ela diz que a menina não está bem, que ela dorme com a mãe e que ela tem medo de Woody porque ele machuca a menina. Woody Allen não foi indiciado até hoje. Entre os arquivos de Jeffrey Epstein divulgados está a revelação de que ele e o Woody Allen viajaram a Paris em 2012 para uma convenção de gente que abusa de crianças. Há também a informação de que o cineasta e ator Woody Allen convidou Scarlett Johansson para conhecer a ilha e, consequentemente, Jeffrey Epstein. A notícia também menciona o fato de que, em agosto de 92, Woody Allen foi acusado pela atriz Mia Farrow, com quem ele era casado, de ter abusado sexualmente da filha adotiva Dylan Farrow, de apenas 7 anos. Uma outra notícia coloca tudo isso em perspectiva, lembrando que, entre os abusadores, o britânico Jimmy Savile teve mais de 450 vítimas. Jeffrey Epstein, mais de 150 vítimas. O executivo de Hollywood, Harvey Weinstein, mais de 100 vítimas. P. Diddy, mais de 50 vítimas. Já Michael Jackson foi alvo de 5 tentativas de extorsão. A postagem revela que foram divulgados, há 2 dias, cerca de 3 milhões de novos documentos, juntamente com fotos e vídeos relacionados ao caso Jeffrey Epstein. E aí vem a pergunta. Alguém mais notou que Michael Jackson não foi mencionado em absolutamente nenhum deles? A mídia fez com que todos acreditassem que Michael Jackson era o maior abusador de crianças do mundo. Agora, fica ainda mais evidente que Michael foi usado como cortina de fumaça o tempo todo para proteger os verdadeiros predadores. Na Gazeta Brasil, a notícia de que, pressionado por Trump, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian autorizou hoje a abertura de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, segundo a agência de notícias Fars, citando fonte oficial do governo. A decisão ocorreu após o presidente norte-americano demonstrar otimismo quanto à possibilidade de um acordo para evitar uma intervenção militar. E de pressão em pressão, na revista Oeste, o ditador cubano Miguel Díaz-Canel diz que está pronto para um diálogo com os Estados Unidos, condicionando qualquer diálogo à ausência de pressões externas
e a garantia de respeito mútuo e de igualdade entre as partes. Pelo visto, o skunk cubano é potente, hein? Na Gazeta do Povo, a informação de que a Costa Rica consolidou uma guinada à direita com a vitória de Laura Fernandes nas eleições para a presidência do país. A Gazeta Brasil também noticia a vitória de Laura Fernandes para a presidência da Costa Rica e o Space Liberdade informa que ela, ao vencer as eleições presidenciais, prometeu limpar o país da mesma forma que o vizinho salvadorenho Nayib Bukele. Entre as propostas dela está a reconstrução do judiciário e de outras instituições estatais. Líderes do partido reconheceram que outro objetivo também é o de emendar a Constituição para permitir a reeleição consecutiva. O Partido Soberano do Povo, de Laura Fernandes, conquistou 30 das 57 cadeiras no Congresso, segundo resultados preliminares, mas vai precisar de consenso para implementar reformas significativas que exigem a maioria de 2/3 no Legislativo. E mais uma coisinha. Eu fico aqui pensando com meus botões. Dizem que quem apoia o Jair Highlander Bolsonaro é louco igual a ele. Então quer dizer que quem apoia o atual ocupante do Planalto também é ladrão igual a ele? Reconhecimento de uma situação ridícula, para dizer o mínimo. O Partido dos Traficantes lançou, segundo se informa, uma campanha para que os militontos de QI 83 enviem cartas ao ladrão número 1. Só pode ser brincadeira, né? Os militontos não sabem escrever, o ladrão não sabe ler e os correios não entregam nada. Você já se inscreveu no CL News, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo se inscrever. Tudo isso indiretamente me ajuda muito. CL News LLC. O deputado Carlos Jordi protocolou hoje a CPMI do Bando Master com 280 assinaturas. Ele revelou que aproveitou o recesso dos congressistas para intensificar a coleta de adesões. O número supera folgadamente o mínimo exigido de 171 deputados e 27 senadores para a instalação do colegiado. Acabamos de fazer aqui o protocolo do requerimento de criação da CPMI do Banco Master. 280 assinaturas, é um recorde histórico. O recorde anterior era da CPMI dos Correios, 223. E nós temos aqui 42 senadores assinando, 238 deputados. Isso demonstra o eco da rua, a classe política, o Congresso Nacional, atendendo aos anseios da população que quer que o Brasil seja passado a limpo. Não admite mais que haja essa prostituição institucional que aconteceu com o nosso país e, a partir de agora, nós esperamos que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, possa fazer o seu papel como presidente do Congresso e ler o requerimento para a instalação, porque, inclusive, é regimental, é automático, ao contrário de CPI, que é discricionário. Ele pode decidir não instalar a CPMI de acordo com o regimento interno do Congresso. Artigo 21 é automático a partir do momento que é instalado com o número de 198 assinaturas, e nós temos muito mais aqui e vamos fazer com que as investigações possam avançar, sobretudo sobre esses que se julgam acima da lei. A grande questão, recheada de um cinismo tarimbado, é o que essa CPMI vai produzir? O que ela vai resolver na prática, além de se tornar mais um picadeiro onde a fogueira das vaidades e das lacrações será motivo de conversas sem fim e sem futuro. Afinal, como informa o Space Liberdade, o rombo do INSS ultrapassa 320 bilhões de reais no desgoverno Petralha de ocupação. E a CPMI, que trata da farra do INSS, não resolveu coisa alguma até agora e não tem perspectivas reais de resolver. Na Gazeta Brasil, a informação de que o relator da CPMI do INSS, deputado alagoano Alfredo Gaspar, pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do ladrão descondenado. O pedido, protocolado no dia 29 de janeiro,
será analisado pelo colegiado que investiga um esquema bilionário de desvios de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social. A revista Oeste informa que a defesa das empresas Rumble e Trump Media pediu à Justiça Federal dos Estados Unidos que intime o satânico psicopata golpista, integrante do Sindicato do Crime Organizado, através de do e-mail institucional dele. O advogado Martin DeLuca argumenta que o indivíduo inviabilizou outras formas de contato. DeLuca, que representa as duas companhias, afirmou na petição que o satânico psicopata golpista já usou o mesmo canal para enviar ordens às plataformas, exigindo bloqueio de contas, entrega de dados e nomeação de representantes no Brasil. Martin DeLuca justificou a solicitação afirmando que, abre aspas, o mesmo canal que ele usou para afirmar a autoridade extraterritorial é um canal confiável para notificação, fecha aspas. O Banco Central confirmou hoje que já vê a possibilidade de começar a baixar a taxa básica de juros a partir da próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que será realizada em março. A sinalização consta da ata do encontro ocorrido na semana passada e que manteve a Selic em 15%. Os juros no Fazendão, considerados um dos maiores do mundo, estão neste patamar desde o ano passado, sob fortes críticas do desgoverno Petralha de ocupação e de parte do empresariado, por encarecer o crédito e frear o avanço da economia. Para o Banco Central, é o remédio necessário para controlar a inflação, que fechou 2025 em 4,26%, pouco abaixo do teto da meta de 4,5%. No entanto, a autoridade monetária busca levar o índice ao centro da meta de 3%, apontando que a taxa de juros pode começar a ser baixada, mas com o que chamou de uma restrição adequada, ou seja, com cortes sutis e num período prolongado. E agora um retrato do caos provocado pela queda do poder de compra dos habitantes do Fazendão. Essas imagens patéticas que estão viralizando nas redes sociais mostram o que aconteceu quando um supermercado resolveu oferecer miojo na promoção a 1 centavo. Na Gazeta Brasil, uma descoberta inesperada sobre o cérebro dos bebês. Um estudo recente liderado por cientistas da Trinity College de Dublin, na Irlanda, revelou que bebês de apenas 2 meses de idade já conseguem organizar mentalmente o mundo ao redor deles em categorias, desafiando a ideia de que apenas crianças mais velhas têm essa capacidade. A pesquisa publicada na revista Nature Neuroscience contou com a colaboração de pesquisadores do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, e traz importantes implicações para o entendimento do desenvolvimento infantil e a detecção precoce de possíveis dificuldades cognitivas. O estudo indica que, mesmo antes de pronunciar as primeiras palavras, os bebês são capazes de diferenciar, por exemplo, um pato de borracha de uma árvore. Os pesquisadores ressaltam que esse tipo de organização mental pode abrir caminhos para novas estratégias de ensino e intervenção precoce em casos de atraso no desenvolvimento. Participaram do estudo 130 bebês de 2 meses e 66 bebês de 9 meses, todos com saúde preservada ou com histórico neonatal monitorado. Durante a pesquisa, os pequenos observaram imagens pertencentes a 12 categorias diferentes, incluindo animais, objetos pequenos e objetos grandes, em sessões que duravam entre 5 e 20 minutos. O ambicioso plano da NASA de levar novamente astronautas à Lua sofreu um novo revés técnico que obrigou a agência a reajustar os prazos e prioridades do projeto. A primeira missão tripulada lunar desde o fim do programa Apollo, chamada Artemis II,
teve o lançamento adiado para março por causa de vazamentos persistentes de hidrogênio líquido detectados durante um teste decisivo do SLS, o Sistema de Lançamento Espacial, o gigantesco foguete de 98 metros de altura. O problema surgiu durante o ensaio geral de lançamento, uma simulação completa que replica todas as etapas antes do voo real. Quando faltavam apenas 5 minutos para o ponto crítico da contagem regressiva, o procedimento foi interrompido automaticamente devido ao aumento da taxa de vazamento, em uma medida de segurança para proteger a tripulação, os sistemas e o público. Para entrar nos Estados Unidos, o aspirador colombiano precisou de um visto especial, depois que o Departamento de Estado cancelou o visto anterior dele. Após chegar à Casa Branca, ele publicou uma mensagem na plataforma X, afirmando que Colômbia e Estados Unidos compartilham o objetivo de combater o narcotráfico. A Gazeta Brasil informa que um petroleiro com bandeira dos Estados Unidos, o Stena Imperative, foi interceptado hoje por lanchas armadas da Guarda Revolucionária do Irã enquanto atravessava o estratégico Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte mundial de petróleo e gás natural liquefeito. O incidente ocorreu em meio a crescentes tensões entre Washington e Teherã e na expectativa da retomada das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Segundo a empresa britânica de segurança marítima Vanguard Tech, o Stena Imperative foi abordado por 3 pares de pequenas embarcações armadas da Guarda Revolucionária, aproximadamente a 16 milhas náuticas ao norte de Omã. As lanchas tentaram, via rádio, ordenar que o capitão do navio desligasse os motores e se preparasse para ser abordado. Contudo, o petroleiro aumentou a velocidade e manteve o rumo sem entrar nas águas territoriais iranianas. A Vanguard Tech afirmou que, no momento, o petroleiro está sendo escoltado por um navio de guerra dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o portal Conservatism and Elegance informa que um caça F-35 dos Estados Unidos abateu um drone iraniano que se aproximava agressivamente do porta-voz e do porta-aviões USS Abraham Lincoln, no mesmo dia em que lanchas iranianas ameaçaram um petroleiro americano no Golfo Pérsico. Numa entrevista à rede Fox News, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o drone foi abatido sob as ordens do presidente Donald Trump e disse que, para a diplomacia funcionar, é preciso que ambos os lados estejam dispostos a dialogar. É algo que o presidente e o enviado Witkoff estão discutindo neste momento. A porta-voz lembrou também que o presidente sempre tem uma gama de opções, incluindo o uso da força militar, e que o Irã sabe disso melhor do que ninguém. Basta ver o que aconteceu na Operação Martelo da Meia-Noite. As mídias sociais estão sendo inundadas por imagens catastróficas de Nova York, agora comandada pelo prefeitinho comunista ugandense Zoran Epstein Mandani. Num dos vídeos que estão viralizando, um desabrigado fica em cima de um bueiro, no meio da rua, para se manter aquecido, enquanto a neve e o lixo se amontoam pelas ruas. Até agora, 16 moradores de rua já morreram por causa do frio. E mais uma coisinha. Você que mexe com computadores, preste atenção. Não troque as letras e não confunda arquivo PDF com FDP. Veja como são as coisas. Ontem, um jet ski rendia manchete, indignação e debate moral. Hoje, esquemas bilionários de roubo descarado passam como se fossem um mero detalhe administrativo. O fato é que o caso do bando Master vai ser enterrado como todos os outros, porque o fazendão tem um Congresso corrupto e omisso.
Você já se inscreveu no CL News LLC, meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo se inscrever. Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Esta edição começa com a bandidagem comendo solta em 3 atos. No Space Liberdade, o morbidamente obeso Glória, que infecta o Sindicato do Crime Organizado, arquivou uma investigação contra o senador Chico Rodrigues, vulgo Chico Gasolina, que foi flagrado com R$33 mil na cueca, sendo que algumas notas continham até resíduos fecais, segundo o noticiário da época. No segundo ato, o deputado federal Giovanni Querini anuncia que o laxante Beissola interrompeu uma investigação contra a figurinha carimbada João Campos e, não satisfeito com a lambança, ainda mandou a Polícia Federal investigar a Polícia Civil de Pernambuco. No terceiro ato, quase um comercial de óleo de peroba, o satânico psicopata golpista diz, na cara dura e reluzente, que um juiz não pode julgar causas que tenham um advogado da família envolvido. Coitado, o doente mental deve sofrer de amnésia, né? Porque uma vez que ele cuida de casos e julga casos em que uma advogada que faz canguru perneta na cama dele toda noite atua, faturando R$130 milhões. É a tal história. Enquanto gente dessa laia estiver nos altos postos da justiça com J minúsculo, salvando crápulas, o fazendão vai continuar mergulhado na podridão pantanosa, sem chance de respirar. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que o presidente norte-americano Donald Trump está dizendo que é hora de as taxas de juros caírem demais e que o crescimento econômico fará com que a dívida pareça muito pequena. Segundo o presidente dos Estados Unidos, abre aspas, elas serão reduzidas. Estamos com juros muito altos. O futuro presidente do Fed, Kevin Warsh, precisa fazer isso acontecer. Fecha aspas. Um avião interceptado no Paraguai pousou com droga no fazendão. Caças Super Tucano da Força Aérea do Paraguai abordaram no ar a aeronave, que escapou em direção ao fazendão e pousou em uma fazenda na fronteira. O monomotor procedente da Bolívia não atendeu às ordens emitidas via rádio pelos militares paraguaios. Em seguida, deu um giro brusco em direção ao lado brasileiro, onde fez um pouso forçado em uma fazenda no município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Enquanto aqui nos Estados Unidos, e mais especificamente aqui na Flórida, onde eu me encontro, o frio está imperando, uma onda de calor atinge o sul do fazendão em meio à formação de um ciclone. As temperaturas até 5 graus centígrados acima da média devem persistir na região até o sábado, 7 de fevereiro. Neandertais guardaram crânios de animais em uma caverna há 43 mil anos. Eles coletaram e armazenaram os crânios de animais com chifres em uma caverna da atual Espanha, mas os pesquisadores ainda tentam entender o motivo de tudo isso. A caverna, situada no centro da Península Ibérica, foi encontrada em 2009. Em 2023, os cientistas anunciaram a descoberta notável de 35 crânios de grandes mamíferos dentro da caverna. Um dinossauro recém-descoberto usava a cabeça para enfrentar os rivais. O estudo identifica a adaptação craniana inédita em um terópode que viveu entre os dinossauros há cerca de 73 milhões de anos. Ainda existem sérias dúvidas a respeito do fim de Jeffrey Epstein. O portal Conservatism and Elegance, por exemplo, apresenta um vídeo e um detalhe ampliado deste vídeo para dizer que só existem 2 possibilidades. Epstein está vivo ou foi assassinado.
Segundo o portal, todos sabem que ele não cometeu suicídio. Este vídeo que você está vendo, por exemplo, foi gravado na ilha dele 2 dias depois do anúncio do suicídio, entre aspas, dele. Na Gazeta Brasil, a notícia de que mensagens trocadas pelo bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede internacional de exploração sexual, voltaram a expor conexões do esquema com o fazendão. Entre os e-mails divulgados pelo governo norte-americano, após a liberação de milhões de documentos confidenciais do caso, aparece uma troca de mensagens de agosto de 2012 que menciona a modelo brasileira Luma de Oliveira. Na conversa, Epstein questiona um associado dele, o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel. Ike Batista, namorada? Você mencionou isso para mim. Brunel responde prontamente. Eu mencionei a Luma de Oliveira. Ele era ou é casado com ela. Na época desse diálogo, Luma e Ike já estavam separados há 8 anos. Embora o contexto exato da menção não esteja claro, o diálogo reforça o monitoramento constante que Epstein fazia sobre personalidades brasileiras. A Gazeta do Povo informa que Jean-Luc Brunel é descrito nos arquivos como um dos principais elos de Epstein com o Brasil. Depoimentos e documentos indicam que o agente francês acionava contatos para fornecer garotas ao norte-americano, inclusive durante as viagens de Epstein ao país. Preso em 2020 no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, quando ele tentava embarcar para o Senegal, Brunel aguardava julgamento quando foi encontrado morto na cela em 2022. As autoridades francesas classificaram a morte como suicídio. Ele também era investigado por suspeita de participação na rede global de pedofilia atribuída a Epstein. Segundo um levantamento da BBC News Brasil, pelo menos 4.000 menções ao fazendão já foram identificadas nos chamados Epstein Files. Os registros incluem e-mails, mensagens, fotos e recortes de notícias envolvendo o financista e referências a personalidades brasileiras. A Gazeta Brasil informa que Ucrânia, Rússia e Estados Unidos retomaram as negociações de paz em Abu Dhabi em meio a uma nova escalada do conflito. A Rússia atacou grandes cidades da Ucrânia após uma pausa solicitada por Donald Trump. As ofensivas tiveram como alvo instalações energéticas, deixando milhares de pessoas sem aquecimento. A Ucrânia, por sua vez, vai ajustar os termos da negociação de paz após esse novo ataque da Rússia, segundo o corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky. Grandes cidades ucranianas foram alvo de ofensiva em meio a temperaturas congelantes. A Justiça dos Estados Unidos condenou Ryan Routh, de 60 anos, à prisão perpétua pela tentativa de assassinato do presidente Donald Trump em um campo de golfe em setembro de 2024. O crime ocorreu 2 meses antes da eleição presidencial. A juíza Aileen Cannon afirmou que Routh passou meses planejando o ataque, demonstrou disposição para matar qualquer pessoa que estivesse em seu caminho e não expressou arrependimento ou remorso, e que, por isso, os crimes cometidos indiscutivelmente justificam uma sentença de prisão perpétua. A Groenlândia diz esperar que o acordo com os Estados Unidos respeite os limites do território. O premier groenlandês alertou que, embora Donald Trump tenha descartado a força militar para impor controle à ilha, Washington ainda busca fundamentalmente controlar a Groenlândia. A Espanha vai proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Outros países da Europa também têm adotado uma abordagem mais rigorosa em relação às plataformas. O filho de uma princesa da Noruega se declarou inocente de acusações de estupro. Marius Borg Høiby pode enfrentar vários anos de prisão se for considerado culpado. Tempestades de neve deixaram pelo menos 30 mortos no Japão. A pior nevasca em 4 décadas atingiu o país, causando ferimentos graves em mais de 100 pessoas.
A ditadura comunista da China prendeu um jornalista que investigava denúncias de corrupção no Partido Comunista. O jornalista investigativo Liu Hu foi preso depois da publicação de uma reportagem que apontava denúncias de corrupção envolvendo autoridades locais do Partido Comunista Chinês na província de Sichuan. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteira, a detenção ocorreu no dia 1º de fevereiro, poucos dias depois da divulgação do material em uma conta pública da plataforma WeChat. E mais uma coisinha. É a tal história, né? O crime só ocupa território dentro de uma nação se os criminosos estiverem no poder. Até a próxima. Uma verdade verdadeira. Socialismo é quando tudo se torna crime, menos o crime. Você já se inscreveu no CL News LLC, meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo que você conhece se inscrever. Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Hoje, 5 de fevereiro de 2026, é o dia do datiloscopista, o dia do papiloscopista, o dia do dermatologista, o dia mundial da Nutella e o dia nacional da mamografia. O noticiário político-policial desta quinta-feira traz a informação de que o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, criticou a concessão de um novo habeas corpus que acarretou o cancelamento da oitiva do empresário Maurício Camizotti à comissão. Segundo Viana, Camizotti, identificado pela Polícia Federal como beneficiário direto do esquema de descontos indevidos aplicados sobre aposentadorias, chegou a ser trazido de um presídio em São Paulo para Brasília sob escolta policial, com o objetivo de prestar esclarecimentos hoje à CPMI do INSS. No entanto, quando a comissão já estava pronta para ouvi-lo, a decisão do meliante togado incrivelmente crente do pé quente voltou a garantir ao investigado o direito de comparecer ou não. Mas a presepada que toma conta desse circo não se restringe apenas às decisões esdrúxulas dos integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Os próprios membros da CPMI também pisam despreocupadamente no tomate. O Space Liberdade informa, por exemplo, que a CPMI do INSS barrou a votação de quebra de sigilo do bando Master e de Roberta Luxinger, amiguinha do filho do ladrão número 1, e enrolada até as orelhas nessa roubalheira. Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar operou estável frente ao real pelo segundo pregão consecutivo, com alta de apenas 0,09%, cotado a R$ 5,25. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, recuperou-se de uma queda de 2,14% registrada ontem. O comportamento dos mercados foi influenciado principalmente pela divulgação de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que reacenderam alertas sobre uma possível desaceleração exagerada da economia norte-americana. Enquanto isso, o mercado de criptomoedas viveu nesta semana uma das jornadas mais turbulentas do ano, após o Bitcoin cair abaixo de $70 mil. Na manhã de hoje, a principal criptomoeda por capitalização de mercado era negociada a $69.364,88, segundo dados do CoinMarketCap, acumulando uma queda de 40% desde o recorde histórico de $115 mil atingido em novembro de 2025. O cenário de aversão ao risco se intensificou após o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarar que o governo norte-americano não possui autoridade para comprar Bitcoin ou outras criptomoedas,
descartando qualquer possibilidade de uma intervenção estatal. Em consequência, mais de 800 milhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas em 24 horas, enquanto o interesse aberto em derivativos caiu para 103 bilhões de dólares. O BRB tem até amanhã para enviar um plano de recomposição de 5 bilhões de reais ao Banco Central. O número exato do prejuízo causado pelas operações com o bando Master ainda está sendo calculado pelo Banco de Brasília. O Banco Central calcula que o rombo possa ser de 5 bilhões de reais. Eu, mais uma vez, chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. A revista Oeste informa que diversos usuários brasileiros relataram o retorno do Rumble, ocorrido hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro. Desde o início da tarde, perfis nas redes sociais têm publicado fotos do site funcionando normalmente. A plataforma estava fora do ar no Brasil desde fevereiro de 2025, por ordem do satânico psicopata golpista, que atua no Sindicato do Crime Organizado, localizado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes. O movimento ocorreu 2 dias depois de a defesa das empresas Rumble e Trump Media solicitar à Justiça Federal, aqui dos Estados Unidos, que intime o satânico psicopata golpista por meio do e-mail institucional dele. A revista Oeste confirmou a retomada do funcionamento da plataforma, mas obteve relatos de problemas de acesso que variaram conforme o navegador utilizado. E eu aproveito para informar a você que o CL News está no Rumble desde sempre e que, se você preferir usar essa plataforma, é só digitar o link que está aí na sua tela. Lá você vai poder ver o Jornal dos Jornais ao vivo e o CL News e o segmento de orações, que são gravados de segunda a sexta-feira, sem qualquer problema. O indivíduo Marco Buzzi, que ocupa uma vaga do Superior Tribunal de Justiça, está sendo acusado de assédio sexual contra uma jovem. O caso teria acontecido em janeiro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A moça tem 18 anos e é filha de um casal de amigos do magistrado. Marco Buzzi apresentou um atestado médico e pediu licença para se afastar do trabalho no STJ. Ele está internado, mas não houve divulgação de quando ele terá alta e nem qual seria o problema de saúde dele. Com isso, ele não participou da sessão de hoje. Fontes no STJ informaram à rede CNN que o afastamento é visto pelos outros ocupantes de assentos na pocilga como uma saída para diminuir maiores danos à imagem do STJ em um período sensível ao judiciário com J minúsculo, por causa das críticas e desconfianças sobre a atuação do Sindicato do Crime Organizado no caso do bando Master. Brasil e Japão firmaram uma carta de intenções para colaborar em mobilidade aérea avançada. Durante o Singapore Air Show 2026, realizado em 2 de fevereiro, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Aviação Civil do Japão assinaram uma carta de intenções para fortalecer a cooperação na área de mobilidade aérea avançada. O acordo visa desenvolver regulamentações, padrões técnicos e o engajamento da indústria relacionados a aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, vertiportos e outros segmentos associados. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autorizou a Petrobras a retomar a perfuração na Foz do Amazonas. A operação havia sido paralisada no início do ano por causa de um vazamento de fluido de perfuração. A Justiça Federal suspendeu a exigência de inoculação contra a peste chinesa para matrícula na Universidade Federal de Santa Catarina. A fraude farmacêutica é exigida para todos os estudantes da instituição desde 2022, segundo os termos de portarias normativas que continuavam vigentes, apesar do fim da emergência decretada em 2023.
4 regiões do Fazendão têm alerta de chuvas intensas até sábado, dia 7. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou o alerta de chuvas intensas com grau de perigo nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Fazendão. Alguns municípios do Sul têm também alerta de grande perigo, mas para uma onda de calor. O estudo foi publicado na revista Nature. Pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, em parceria com a Universidade Harvard, aqui dos Estados Unidos, descobriram um mecanismo capaz de desativar permanentemente genes responsáveis pelo desenvolvimento do câncer. A descoberta representa um avanço significativo no campo da oncologia e pode transformar a forma como a doença é tratada. O estudo também mostra a possibilidade de tratamentos mais curtos e com menos efeitos colaterais. Negociações entre Estados Unidos e Irã devem acontecer amanhã em Omã. O presidente norte-americano Donald Trump alertou que coisas ruins provavelmente aconteceriam se um acordo não fosse alcançado. Trump discute Ucrânia, Irã, Taiwan e comércio com Xi Jinping. O líder dos Estados Unidos confirmou a ligação com o chefe de Estado chinês. Trump deve visitar a China em abril. A Rússia diz que agirá de forma responsável após o fim de um acordo nuclear. O tratado, chamado START, firmado com os Estados Unidos em 2010, expirou hoje. O Papa Leão XIV pede que a Rússia e os Estados Unidos renovem esse acordo nuclear. O tratado conhecido como New START, que limita o número de armas de cada país, expirou hoje, como eu acabo de informar. A revista Oeste informa que um novo apagão parcial atingiu ontem o Sistema Elétrico Nacional de Cuba, deixando cerca de 3.400.000 pessoas sem energia em 4 províncias do leste da ilha: Holguín, Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo. O incidente levou ao desligamento da usina termoelétrica de Felton, a maior geradora de energia do leste cubano, além de uma outra central e de uma subestação na mesma região. Este é o segundo apagão parcial do Sistema Elétrico Nacional em pouco mais de 4 meses. Desde meados de 2024, Cuba enfrenta uma crise energética severa, com apagões diários superiores a 20 horas em diversas cidades. Em 31 de janeiro, o país registrou o maior apagão desde 2022, deixando 63% do território sem energia ao mesmo tempo. Atualmente, 7 das 16 termoelétricas do país, ou cerca de 40% da capacidade de geração, estão fora de operação por avarias ou manutenção, incluindo 2 das 3 maiores. Desde janeiro, a União Elétrica deixou de divulgar quantas centrais estão inoperantes por falta de combustível. Alex Saab, operador financeiro ligado ao podre Nicolás Maduro, foi capturado em operação dos Estados Unidos na Venezuela. O ex-ministro do regime venezuelano e empresário colombiano naturalizado venezuelano foi preso durante uma operação conjunta das autoridades da Venezuela com o FBI, realizada pela madrugada, segundo informações confirmadas pela imprensa da Colômbia. E mais uma coisinha. Uma das certezas do universo é a de que, se a esquerdalha do Fazendão resolver fazer uma caminhada igual à do mineirinho Nicolas, a polícia vai conseguir recuperar 70% dos foragidos dos presídios. Aquela turma que aproveitou a saidinha e não voltou. Até a próxima. Perfeitamente consciente a respeito de um aspecto de nossa vida hoje em dia. Você será odiado se não puder ser manipulado. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu novo canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo se inscrever.
Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Hoje, 6 de fevereiro de 2020... O Space Liberdade mostra como a bandidagem de terno e gravata opera à luz do dia, sem medo de ser feliz. O Bobina, amigo do amigo de meu pai, mandou para a primeira instância as investigações do bando Master, que não envolvem autoridades com foro privilegiado, enquanto mantém no sindicato do crime organizado os casos ligados a políticos e autoridades. Você consegue entender ou será preciso desenhar? O senador Alessandro Vieira quer convocar o amigo do amigo de meu pai e a mulher do satânico psicopata golpista para a CPI do crime organizado. Segundo o parlamentar, a justificativa é a possibilidade de que o escritório da advogada tenha recebido recursos ilícitos vindos do bando Master. Enquanto isso, o Space Liberdade informa que os meliantes togados estão pressionando Davi Narcolumbre contra a instalação da CPI do bando Master, segundo a jornalista Malu Gaspar. E por falar em recursos ilícitos, só para você saber, a Gazeta do Povo informa que os Correios pagam R$800 mil a advogados contratados sem licitação. A Gazeta Brasil informa que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, considerado foragido nos Estados Unidos, prestou depoimento ao Sindicato do Crime Organizado por meio de videoconferência na ação penal relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023. O interrogatório durou cerca de 50 minutos e foi conduzido pela juíza auxiliar Luciana Yuki Fujishita Sorrentino, amarra-cachorro do satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Segundo o termo da audiência, Ramagem respondeu às perguntas dessa juíza auxiliar, da venérea Procuradoria-Geral da República e da própria defesa dele. Ramagem negou todas as acusações, incluindo o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar autoridades e adversários do presidente Jair Highlander Bolsonaro. Em parte do depoimento, o ex-deputado optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Alexandre Ramagem responde atualmente por dano qualificado e deterioração de patrimônio público no contexto dos fantasiosos, psicodélicos atos golpistas de 8 de janeiro, engendrados pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista, e o resto da quadrilha Petralha. A ação penal havia sido suspensa devido ao foro privilegiado e a uma decisão da Câmara dos Deputados, mas foi retomada depois da perda de mandato de Alexandre Ramagem em dezembro de 2025. O Bobina, amigo do amigo de meu pai, e o satânico psicopata golpista estão divergindo do Código de Ética de Carmen Miranda e estão expondo um racha do Sindicato do Crime Organizado. Os dois meliantes togados fizeram afirmações públicas que entram em choque direto com o projeto do presidente da Pocilga. Em meio a polêmicas, Carmen Miranda cancelou a reunião do Sindicato do Crime para discutir o Código de Ética. O debate, que ocorreria no dia 12, segue sem nova data e deve ser remarcado para depois do Carnaval. Segundo se informa, diversos meliantes togados estão muito incomodados com Carmen Miranda, que, na opinião deles, deveria ter amadurecido a questão e debatido o assunto internamente antes de uma proposta de código ser divulgada publicamente. Na revista Oeste, a informação de que uma certa Associação Cearense de Diversidade e Inclusão, certamente integrada por 3 loucados purpurínicos de QI 83,
denunciou o padre Francisco Wilson ao Ministério Público pelo crime de transfobia. Na denúncia, a Associação da Rapaz e de QI 83 cita trechos de uma homilia proferida pelo padre em que ele afirmou que homem é homem e mulher é mulher. Além disso, a entidade recriminou o padre por fazer críticas à ideologia de gênero, pelo fato de a ideologia estar sendo ensinada em escolas para crianças. Além disso, o padre Francisco também criticou as lideranças religiosas que defendem essa agenda LGBTUVWXYZ. Como você pode ver, existe uma sub-raça no Fazendão que acredita que ter opinião e manifestar opinião é crime. Falar a verdade, então, que homem é homem e que mulher é mulher, é inadmissível para essa laia. Eu mesmo, por muito menos, já fui parar na Polícia Federal para explicar as minhas opiniões. E não se esqueça de que amanhã tem mais uma overdose de irreverência, humor e informação do trio Calafrio, a partir das 9h, hora de Brasília, com o Odair Del Pozo, o Hermes Magnus e eu. O link para você participar é este que está na sua tela. O Tribunal de Contas da União concluiu a inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Bando Master. O parecer técnico dos auditores será entregue ao indivíduo Jonathan de Jesus na próxima semana. O voto do relator deve chegar ao plenário em até 40 dias. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o grupo Fictor por tentativa de compra do Bando Master. Os crimes de que a empresa é suspeita são os de gestão fraudulenta, apropriação indébita, emissão de títulos falsos e operação de uma instituição financeira sem autorização. Bom, e se você tiver como explicar, será muito bom. O preço da gasolina caiu 16% nas refinarias do Fazendão nos últimos 3 anos, mas subiu 37% nos postos no mesmo período. Desde 2022, o valor do litro passou de R$ 3,08 para R$ 2,57 para as distribuidoras. Nos postos, o preço médio subiu de R$ 4,98 para R$ 6,33. Mas isso é besteira, você sabe. O importante é o carnaval, é a Copa do Mundo. A empresa aérea TAP está ampliando os voos entre Florianópolis e Lisboa. O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, na capital catarinense, passará a contar com um 4º voo semanal direto para Lisboa, em Portugal. O reforço na malha aérea foi confirmado depois de uma reunião entre os representantes da companhia, da concessionária Zurich Airport Brasil e do governo de Santa Catarina. Goiás colocou o Fazendão na liderança mundial ao operar o maior ônibus elétrico do mundo e inaugurar o maior eletroposto brasileiro. Com veículos biarticulados 100% elétricos, inéditos no transporte coletivo mundial e a maior infraestrutura de recarga do Fazendão, o estado de Goiás está promovendo uma virada histórica na mobilidade urbana sustentável. Em uma nova reunião com os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia concordaram em trocar prisioneiros. O negociador-chefe de Kiev detalhou que o segundo dia de conversas incluiu consultas trilaterais e a sincronização de posições em busca da paz. A Rússia continuará fornecendo petróleo a Cuba. Victor Coronelli, representante russo em Havana, fez a declaração à agência de notícias estatal comunista. Israel antecipou uma reunião do Gabinete de Segurança em meio à tensão com o Irã. O premier israelense disse ao enviado dos Estados Unidos que Teherã não é confiável. As negociações entre norte-americanos e iranianos
começaram hoje. A líder opositora Maria Corina Machado acredita que a Venezuela possa realizar eleições em menos de um ano. Maria Corina disse numa entrevista ao portal Politico que ainda não discutiu o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois é, semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está terminando. E mais uma coisinha. Você sabe que o Congresso deveria representar a população. Mas quando o Congresso se torna inimigo dos milhões de cidadãos que ele representa, ou deveria representar, o dever desses milhões de cidadãos é ir às ruas, porque este é um ato de sobrevivência. Até a semana que vem.